E a gente continua nesse assunto e eu vou chamar agora o especialista em concessão de crédito para o agro e CEO da Terra Magna, o Bernardo Fabiani. Boa tarde, Bernardo. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, obrigado pelo convite, ótimo estar aqui. A gente estava falando já sobre esse assunto, comentamos também com o Daúde sobre os impactos da alta de juros para o crédito ao produtor rural. Como é que fica essa situação para o produtor nesta safra, na sua visão? O produtor está passando por uma situação extremamente complicada, que é um paralelo aumento do custo dos insumos e um aumento da taxa de juros. O plano safra, conforme ele saiu, foi quase que um milagre, porque, de fato, a gente tem uma situação fiscal bastante complicada no Brasil e a quantidade de capital disponível para a agricultura, ainda assim, foi significativamente maior. A gente teve um mix diferente entre a dedicação de recursos livres e a dedicação de recursos a juros controlados. O que aconteceu? Os juros controlados, os recursos a juros controlados, eles aumentaram menos do que a quantidade de recursos a juros livres. A consequência disso é, não vai faltar capital, mas o capital estará encarecido, paralelamente, inclusive, ao encarecimento dos insumos. Então, vai ser uma safra bastante complicada, principalmente para o pequeno e médio produtor. Os valores para a equalização de juros ainda não foram divulgados. O que podemos esperar e quais seriam os valores ideais para compor essa nova temporada? É muito difícil de responder essa pergunta porque a gente não tem uma previsão que seja minimamente realista, ou pelo menos em que dê para afirmar com uma janela de 1 ano de antecedência qual vai ser a taxa de juros do mercado no final do ciclo. E por que isso é muito importante? Para não acontecer a situação que aconteceu no começo desse ano. Todo o plano safra ele foi construído, da temporada anterior, foi construído com uma certa previsão de taxa de juros, então a gente estava com uma Selic de 4,25 naquele cenário, e ninguém previu que a Selic ia chegar a 13,25. Por isso que aconteceu a situação no começo do ano de faltar recurso, porque apesar de os juros controlados estarem definidos, a quantidade de capital necessária para equalizá-los não foi suficiente para vencer a subida da taxa de juros. Então, muito difícil de responder essa pergunta. Certo. A gente sabe, mas mesmo assim a gente traz aqui o assunto à tona, né, Bernardo? Agora, a gente sempre destaca aqui também a agricultura familiar e o setor, eu quero saber se você acha que ele foi bem atendido nessa safra, porque a gente foca nos pequenos produtores também, né? Acho que tem que responder isso em duas partes. Uma delas é, do ponto de vista de volume de recursos e da taxa de juros, sim, foram atendidos. O maior destaque é que a política de Estado ela está mudando sobre o crédito, do foco diretamente no crédito, para incluir também o seguro de safra, que eu argumento constantemente que é muito mais eficaz do ponto de vista de trazer o mercado privado para a agricultura de forma a aumentar a quantidade de capital disponível. Então, sim, o pequeno ele foi atendido tanto do ponto de vista de volume quanto do ponto de vista de taxa, na medida do possível, dado o cenário de 13,25 sendo o cenário básico de juros. Mas, além disso, o programa de subvenção ao prêmio do seguro representa uma grande vantagem para o pequeno produtor, que é muito mais sujeito a intempéries climáticas, não só por conta da tecnologia que é utilizada, mas também por conta da região em que eles operam. Então, quando a gente fala do pequeno produtor, a gente geralmente está falando do sul do país, que tem oscilações climáticas graves, particularmente no Rio Grande do Sul, a gente pode pensar também no Paraná, e, todavia, agora eles vão contar com uma subvenção de seguro estendida. Certo, foco no seguro rural, né, Bernardo? Obrigada pela sua participação aqui, te desejo uma ótima tarde e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, foi ótimo.